Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom receber vocês aqui para dialogarmos um pouco. Boa noite, Jânio, Nadson, os colegas do grupo Gelite. Boa noite, Luíse. Hoje teremos uma conversa super agradável sobre alteridade, relações dialógicas e sociedade com o professor Ivo. O Ivo já já entra para nós aí dialogarmos. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Vão convidando aí as pessoas. Estão me ouvindo bem? Olá. Estão me ouvindo bem, pessoal? Que bom, obrigado pelo retorno. Obrigado pelo retorno. Certo. Então daqui a pouquinho, só esperando o professor Ivo entrar. Deixa eu ver aqui. Já vai compartilhando aí essa live, convidando mais pessoas. Convidamos vocês também a participar, fazerem perguntas, tá? Interagir. Oi, professora. Professora Adriana Cavalcante, a nossa líder. Estou chamando aqui o professor Ivo. Oi, professor. Boa noite, você me ouve bem? Sim, muito bem. Obrigado, Wilton. E que ambiente agradável, professor, aí atrás. Aqui é o meu pequeno refúgio. Eu não sei porque o Wilton, tô me ouvindo. Tá ouvindo o retorno? Tô, Às vezes acontece isso. não tem problema, dá para sobreviver a isso. Tá? Não, eu tô assim. Professor. Aqui é o meu pequeno escritório de casa, né? Uhum. E onde eu trabalho, e leio, estudo. Então, é aqui que acontece a magia do estudo bakhtiniano. Que coisa boa. Professor, é uma honra receber você aqui. Em nome do Grupo Gelite, eu saúdo você e digo seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos sobre relações dialógicas, alteridade, e sociedade, coisas pertinentes nesses últimos dias, né? Falar sobre a alteridade, falar sobre as relações sociais, é algo que sempre será pertinente e hoje como nunca, né? No momento em que a gente vive uma crise ética, uma crise política, uma crise muito grande social que nós estamos testemunhando, né? Falar sobre a importância do outro, falar sobre essas relações de alteridade, como eu me constituo sujeito, não é, professor, a partir de um outro sujeito. Então, eu só tenho que agradecer muito a esse diálogo. Desde já, eu quero apresentar para todos vocês, para quem não conhece, o professor Ivo de Camargo. Ele é pós-doutorando no programa, no PPGFP, o EPB na Paraíba,
não é, professor? E ele tem algumas obras muito interessantes para quem se interessar. Já vou adquirir os meus livros, que o professor também tem organizado, livros que veio a partir. A Marice está aqui, Bakhtin Artista. Oi, Marice, boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, o professor tem duas obras, uma que surgiu a partir do seu mestrado, né, a sua dissertação, um recorte da sua dissertação, e outro, um recorte da sua tese de doutorado, que se intitulam de Memória do Futuro em Tela, Diálogos entre Bakhtin e o Cinema. E o outro, Mikhail Bakhtin na Linguagem Cinematográfica, e como também, como eu já falei, outras organizações muito legais. E, professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilton. Quero agradecer a todos, amigos, amigas, meus familiares que estão assistindo, até minha filhinha está me vendo, né? E quero agradecer a todo mundo, quero principalmente você, Wilton, que me fez o convite, o Gelite, que é esse grupo fantástico. Eu sempre gosto muito de valorizar o diálogo interestadual, as vozes, as relações que a gente estabelece. Sabe, eu acho assim, eu faço pós-doutorado na Paraíba, passei uma semana no começo do ano aí, uma disciplina fantástica, muitos alunos, alguns que estão assistindo a gente agora. Ali a gente mostrou para eles Bakhtin como um teórico da vida, sabe? Não tem como dissociar Bakhtin da vida. É importante É frisar verdade. isso, porque ele era um dínamo de um círculo de intelectuais que pensavam as relações dialógicas do eu e do outro para a vida. É isso que a gente tem que frisar bem. Então, todas essas crises que você elencou e são bem pertinentes, elas acontecem porque nós precisamos olhar o mundo dialogicamente numa relação de alteridade e essa alteridade acontece de um modo ético. E eu estou vendo que a gente está reclamando do retorno. Acho que está dando eco, professor. Será que se tirar o fone, como fica? Deixa eu ver. Tenta tirar para ver o que dá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou. Eu estou ouvindo e estou me ouvindo. Pessoal, como é que ficou agora a voz do professor? Vai falando, professor. Não, eu estou me ouvindo, falando e me ouvindo. Da mesma forma Começar ainda? de novo? Pode ser. Você pode sair que eu te chamo novamente. Tá ok. Vamos tentar. Tá. Vamos tentar aqui de novo. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se conserta isso. Oi. Tá me ouvindo? E aí, pessoal? Alô? É que eu não te escuto com eco, professor. Então, eu tô me ouvindo. Eu acho que o pessoal tá me ouvindo também. Tá travando a imagem do professor. Mas eu acho que acredito que a imagem é questão de internet, né? Alguém está dizendo se tiver alguém próximo com celular do na live, pode dar o eco. Deixa eu fechar tudo aqui. Vou até desligar meu computador do lado. Na minha voz tem eco, pessoal? Não. Não? Então é só aí, né? Coloca o Estranho. fone de novo, professor. Vamos testar com o fone. Acontece, né, essas coisas. A Marice deu uma dica ali de falar o fone. A Marice é especialista em live. Ela conhece tudo. A Marice é ótima. Deixa eu colocar aqui. É só na minha voz, eu não sei porquê. E aqui? Pronto.
Será que se eu dar uma reiniciada no celular e voltar, acontece? Não sei, professor. A gente continua. Segura 2 minutos aí até eu reiniciar. Tá certo. Então, professor, não tem dois microfones ligados. Ele vai reiniciar o telefone e a gente aguarda mais um pouquinho. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e de todas que estão aqui para dialogarmos, né? Nós estamos hoje dialogando com o professor Ivo. Ah, a minha voz não tinha eco, né? A minha imagem está boa? Oi, Ítalo, boa noite. Olá, gente, boa noite. Enquanto o professor não volta, vai compartilhando a live, tá? Convidando aí os seus amigos. E eu quero dar um aviso já, tá? Não vou conseguir guardar segredo. No dia 10 de agosto, nós estaremos com a Marice, do Bakhtin Artista, falando questões também relacionadas a Bakhtin. Nós estaremos falando sobre carnavalização e polifonia. Dessa vez, não vai ser bem uma live, vai ser um estudo a partir da plataforma Meet, ou outra plataforma que a gente achar melhor. Então, será uma noite incrível. A Marice tem aí uma grande caminhada, né? Ela tem uns objetos de estudos que. Só um minutinho, pessoal. O professor voltou. Deixa só um minutinho. Opa. Pronto. E aí, pessoal, escuta aí o professor, ver se está dando eco ainda. Alguém estava perguntando se você estava com. Estava perguntando se você estava com o notebook ligado por perto. Eu não sei se desliguei já. influencia. Você está me ouvindo? Já? Eu estou. Tá dando eco ainda? Você está ouvindo? Não, acho que agora resolveu. Não, continua me ouvindo. Ah, meu Deus. Mas Não, está mas se atrapalhando, pessoal? incomodar o pessoal, Dá para caminhar assim? Perguntaram também se não tem dois fones ligados perto de você. Não. Não, né? Bom, se não incomodar o pessoal, eu tiro o fone para falar, e aí eu não fico me ouvindo, e aí eu ponho de volta quando você falar. Tá certo. Porque você tá perfeito, Will. Uhum. Então vamos continuar. Pronto. Então, eu estava falando da Marice, professor, que dia 10 ela vai estar conosco. Eu já quero convidar a todos vocês para estarem. A gente vai publicar no grupo, lá no Facebook, quanto também no grupo do Gelite aqui no Instagram. Então, professor, pode continuar o que você estava falando naquele momento. Sabe, eu penso assim, Will, que a gente tem que ver Bakhtin eticamente, sabe? É uma questão de buscar nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, na nossa relação diária, na nossa relação com o outro, sempre uma pausa, assim, uma questão de buscar essa questão ética nas minhas relações, né? Eu escrevi um texto recentemente para uma revista, para um site aqui de Ribeirão Preto, que eu até menciono isso, que está faltando muito diálogo na sociedade. O que isso significa? Que todo mundo quer ter razão, mas ninguém quer aceitar a voz do outro. Então, esse é um ponto que, como estudioso de Bakhtin, como pesquisador, como um leitor de Bakhtin, que possui a maioria de nós gostamos do Bakhtin como teórico e o seu círculo, a gente tem que sempre frisar isso. Bakhtin é um teórico do, pelo e no diálogo. E isso que frisa muito, que precisa ser sempre ressaltado. É verdade. Agora, entender este diálogo, né, professor, é entender algo mais
mais ampliado. Entender algo que vai além do, do face a face, como a gente já escuta muito. Mas às Sim, vezes, como é difícil, né, compreender isso, compreender uma outra cultura, compreender uma opinião alheia, né, e compreender ainda mais que nós somos constituídos por inúmeras vozes. Ah, já dizia o Bakhtin, né? Eu não sou o Adão bíblico para proferir a primeira palavra sobre o mundo. Então, sim. eu já tomo na realidade as palavras que, as vozes que estão me constituindo. E às vezes eu nem percebo, não é verdade? Com certeza. A gente não entende, às vezes, que o outro é constitutivo e o outro discordar da gente é saudável. Né? É uma grande. Se todo mundo pensasse igual a gente, é isso que eu sempre falo das ideologias, que elas vêm de cima para baixo e a pessoa defende cegamente e sem fazer um mínimo de esforço para ouvir o outro lado. Né? É isso que é uma coisa que a gente tem que pensar. E até, por exemplo, o gosto pessoal é algo que pode ser dialogado com todo respeito, com uma prática dialógica, com uma alteridade. E principalmente você fazer uma relação de empatia. É colocar-se no lugar do outro. Por que ele entende dessa maneira? Né? Por exemplo, eu trabalho com cinema. É o meu objeto de estudo desde o primeiro ano da graduação, estudando Bakhtin e cinema. E a gente olha ali, por exemplo, tem gente que gosta de um filme e tem gente que não gosta. Olha, tudo bem, vamos olhar por que você gosta deste filme e por que você não gosta. Bakhtin fazia muito isso na sua caminhada teórica. Ele, por exemplo, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele vai falar do Saussure. E ali no Saussure ele não vai tacar pedra no Saussure, igual muita gente acredita. Não, ele fala, não, o Saussure tem seu valor, ele faz isso, bom, é legal essa parte aqui. Aquela outra lá que não nos interessa, deixa para outros. Outros vão estudar aquilo. Não é porque não é interessante para mim que não seja interessante para outra pessoa. Isso é uma relação de diálogo que se estabelece com várias vozes que se constituem. Então, isso que eu gosto do Bakhtin como, e o círculo de Bakhtin como uma objetividade teórica. Porque eles não jogam fora nada. Eles aproveitam aquilo que nos constitui naquele momento, o diálogo, e o Bakhtin fazia diálogos de alto nível. Né? Ele leu, por exemplo, ele fazia a questão ali no marxismo, ele vai falar do Humboldt, ele tem texto que ele vai trabalhar fazendo crítica socioconstrutivista do Freud, por exemplo, né, Uhum. no livro Freudismo. Ele vai discutir, É. dialogar com Dostoiévski. Ele vai fazer a Uhum. tese dele, que era uma aventura de vida, né, que nunca aceitaram, mas ele foi lá É. na França medieval para conversar com Rabelais. Os diálogos que ele travava eram diálogos de constituição, e não de exclusão. Né? É isso que é importante frisar. Porque, por exemplo, eu gosto muito de um texto do Geraldi. O Geraldi é o mestre do meu mestre. Eu estou orientando do Miotelo, o meu grande querido mestre Miotelo, e o Geraldi era orientador dele. E o Geraldi tem um texto fantástico que se chama A Diferença Identifica a Desigualdade Deforma. Esse que é o ponto que a gente tem que sempre frisar. A diferença é algo bom para nós. Ela vai nos constituir. Eu vou me ver, vou ser diferente. Opa, por que ele é diferente? Aí é legal, a gente conversa. Isso pode ir até de uma rixa futebolística até construções teóricas, né? Extremamente complexas. Por exemplo, tem gente que renega o Bakhtin. Então, um grupo de franceses que diz que o Bakhtin era uma fraude, um delírio coletivo, né? E isso parece briga de futebol, né? Ah, eu sou Palmeiras, você é Corinthians e por aí vai, né? Eu estou falando dos meus times aqui de São Paulo, mas assim, é olhar para o outro de maneira construtivista que nos faz melhorar como sujeito, né? É isso que a gente tem que sempre buscar. Eu acho que É alguém deu uma verdade. dica de tirar O o áudio volume da da live. live. Será que se eu baixar aqui, deixa eu ver, melhorou? Não, continuo me ouvindo. E agora? Continuo me ouvindo também. Ainda está com eco.
E você me ouve com eco também, Wilton? Eu não. Que estranho, Aqui né? está perfeito. Sua imagem, a sua voz, aqui Não, está eu perfeito. estou me ouvindo, mas quando eu tiro esse fone aqui, o de cá é muito baixinho, não atrapalha. Então eu posso continuar tranquilamente. Uhum. Tá atrapalhando, pessoal, esse eco? Então, ah, bom, vamos continuar. Tá atrapalhando. Vamos tentar continuar. Será que se Professor, fechar o grupo, aí não dá para começar tudo de novo? Acho melhor a gente continuar que dá para acompanhar. aham, vamos continuar. Professor, certo dia eu participei ou estive em uma conversa, em um diálogo com um amigo, que ele foi rechaçado por estar numa reunião religiosa. E nessa religião, nessa reunião, nesta sala, nessa casa, foi dividida em dois lugares. O local onde ficavam as mulheres e o local onde ficariam os homens. Portanto, segundo alguns líderes, iria ter a conversa dos homens e a conversa das mulheres, né? E os homens não poderiam participar da conversa nem ficar na cozinha, né? Porque, segundo o discurso lá, segundo o que falaram, ali era o local das mulheres. Então, o rapaz transgrediu isso. Ele disse: olha, eu não gosto de falar de futebol, eu gosto de falar sobre comida, né? Eu gosto de falar sobre casa. Eu não sei falar, não gosto de falar certas coisas. Eu quero participar do local onde as mulheres estão. E por isso ele foi altamente rechaçado. E apareceu uma pessoa que disse assim: olha, não sou eu que estou dizendo. Deus diz, né, que não pode ter essa mistura. Professor, e eu lembrei, a partir disso, da voz do terceiro, que Bakhtin fala, né, que muitas vezes é usada como modo, como se fosse, eu sei que não há álibi, como Bakhtin diz, né, mas como fosse um álibi para se desvencilhar daquele contexto e dizer, olha, essa voz não é minha, não sou eu que estou dizendo, então obedeça. É como Bakhtin aqui diz na estética da criação verbal, existe um ser como um ser absoluto em que a gente não entra, não pode entrar em contradição. Ou seja, é Deus, é a religião, é a voz da mãe, é a voz do pai, é a voz ali de autoridade que rege aquele momento e muitas vezes traz momentos hegemônicos, né? Então, eu lembrei muito bem disso e foi muito pertinente. Eu tenho até escrevido sobre isso, pensado sobre essas questões, como a voz do terceiro entra em jogo, né, para criar ali abissalidade, para criar ali opressão também, né, para criar ali divisões. O que é que você pensa disso? Bom, quando você falou dessa questão do discurso hegemônico, eu lembrei na tese do meu mestre Miotello. Ele tem o título da tese dele é Os discursos hegemônicos são turbulentos. Já vai por aí. Então, todo discurso hegemônico, a gente tem que voltar no Bakhtin quando ele fala dessa questão. O Bakhtin fala pouco de discurso. Ele vai falar especificamente de discurso no texto chamado Gênero do Discurso. E isso que ele Uhum. vai dizer ali é o seguinte: é um discurso primário e secundário. Um é aquele discurso cotidiano, aquela coisa mais fluida, é aquela conversa nossa, igual você falou, na casa, aquilo que conversa é o burburinho, é o nosso dia a dia, é o cotidiano mesmo. Já o outro discurso secundário, ele é mais estável. Ele é o discurso da igreja, ele é o discurso da escola, é aquilo que o Althusser chamaria dos aparelhos ideológicos do Estado.
Aham. né? Então, assim, são coisas estáveis, mas é isso que eu sempre gosto de dizer que os discursos é a metáfora do pato. Se o mundo é um lago tremendo, o discurso secundário é o pato, quando você vê o pato por cima do lago, ele está calmo, ele está tranquilo, você vê ele singrando tranquilamente no lago. Só que por baixo ele está agitadíssimo as patas dele. Aquele turbilhão que ele provoca por baixo da água e nós não estamos vendo, é que sustenta aquela aparente tranquilidade que você está vendo por cima. Então, quando você diz ali da reunião familiar e homens para um lado ou mulheres para o outro, a gente tem que olhar, por exemplo, Bakhtin era uma pessoa muito religiosa. Ele era Uhum. um teórico racional, mas ele estava muito ligado. Aliás, o caso do exílio dele, quase Sibéria, foi ligado a questões religiosas. Isso está na Foi. grande biografia dele, do Clark Hawkins. Ele também fala disso no livro que ele deu entrevistas para o Duvakhin, né? Que é um livro que ele foi feito em 73, que foi lançado aqui no Brasil já. Uma leitura agradável para você conhecer um Bakhtin descontraído, né? Falando de coisas da vida. E quando a gente entra numa questão religiosa, você está olhando para um dogma. Né? E o dogma é algo estabilizado. Você ir contra coisas estabilizadas é aquilo que, por exemplo, isso que você falou, os teóricos da teoria dos atos de fala já tinham dito, né? São discursos estabilizados, você tem local de fala, você tem projeto de dizer, você tem que estar autorizado a dizer, né? É isso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, naquela reunião que você disse, talvez um líder religioso tenha falado, homens para um lado, mulheres para outro. Ele tem uma autoridade moral para dizer, né? E algumas pessoas seguem, porque são relações dialógicas que você também cria com essa base social na qual você está inserido, né? Então, olha, eu vou seguir o líder religioso porque ele falou e eu acredito, tá em outra base ideológica que é a Bíblia, né? Mas isso não quer dizer que seja certo ou errado, é uma questão de adequado ou não para aquele momento, né? Por exemplo, eu particularmente talvez estaria na conversa dos homens ali, que a gente vai falar de futebol, mas talvez em algum momento aquilo me entediaria, se fosse falar alguma coisa assim muito chata, eu ia lá para a conversa com as mulheres, que também é uma conversa muito agradável. Então, porque nós, bactinianos, temos essa força de migrar pelos discursos, pelas vozes, né? Claro que assim, nem todo mundo. Tem pessoas que têm a sua vinculação, ela está vinculada a um discurso ideológico, a uma ideia, e acreditar nessa construção social. Quando a gente fala do tema nosso, que é alteridade, relações dialógicas e sociedade, a gente tem que entender que a sociedade é algo muito complexo, né? É. A sociedade é como empurrar blocos de pedra, ela não muda fácil, né? Não. Então, quando você deu o exemplo, essa questão de saber, eu estou inserido, né? Primeiro, assim, eu estou inserido nessa construção porque quero. Claro que eu estou querendo quebrar essa parede que está acontecendo, né? Uhum. Olha, eu não quero ficar na reunião dos homens, né? Eu lembro que teve um colega que falava que na igreja dele sentam-se homens de um lado, mulheres do outro. Então eu Isso. Algumas questionei sim. isso. Mas por quê? Ah, não, porque está na Bíblia e tal, etc. Então, beleza. É uma construção. É algo que se respeita. Eu, de fora, não posso querer mudar algo que é socialmente constituído. Essas mudanças vêm de dentro, né? Esses discursos são modificados dali. Por exemplo, eu fazer uma crítica, pô, tá errado vocês se reunirem assim. Eu nem faço parte dessa construção sócio-ideológica. Uhum. Concorda? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão das ideias, do discurso, como que eles se estruturam, os estruturalistas não estavam de todo errados. O Uhum. problema é que eles deixavam o sujeito de fora da conversa. Eles criavam uma estrutura. Cadê gente? Não tem. Só tem Uhum. estrutura. Quando a gente trabalha essa questão estrutural, a gente tem que. O Bakhtin vai falar que é uma construção ideológica, uma construção
arquitetônica, ele vai dizer, né? Então, isso que eu gosto sempre assim, desses discursos prontos, né? Esses discursos prontos, eles são assim, né? Igual a Marice colocou um exemplo, lugar de mulher é na cozinha. Um Tudo é discurso ideológico, pronto, né? já vem pronto Tudo é isso aí. ideológico. Só que tem mulher, aí só que a gente não pode também ser aquele que critica totalmente, porque tem mulher que gosta de ficar na cozinha. É uma opção, é uma liberdade e nós temos que ter a empatia para com todos, né? De uma maneira de entender. Não de aquela questão de como que a gente lida com os intolerantes, né? Não dá para sempre dialogar com o intolerante? Não, chega uma hora que não dá para dialogar. Mas a gente tem que ser aquele que propõe o diálogo. Uhum. Porque dele não vai Professor, vir. mas até que ponto é esse gostar, né? Até que ponto vai essa aceitação? Será que ela aceita realmente ou faz por um movimento realmente ideológico, uma obrigação? Né? Bom, na verdade, assim, a pessoa tudo é luta de classes, diria o Marx, e vai dizer o Bakhtin também. O Bakhtin vai dizer que é na palavra que se dá essa luta ideológica, né? E a gente vai modificando. Então, assim, não é uma aceitação plena, pacífica. As coisas nunca são plenas e nunca são pacíficas. É sempre batalha, é sempre luta, é sempre esfrega mesmo. Então você não vai aceitar passivamente. Porque quando a gente o Bakhtin vai falar assim, desse aspecto, ele vai usar essa questão palavra. Porque na palavra todos nós usamos, né? Uhum. Seja milionário, seja humilde trabalhador, todos nós compartilhamos essa construção ideológica. Uhum. Né? Eu lembro da conversa que eu tive com a Marice sobre o filme Parasita, e ali fica muito claro, né? Ricos, pobres, e isso essas coisas não se dão de maneira fácil, né? Elas podem ser assim, ocultadas, silenciadas momentaneamente, mas chega um momento que essa união de discursos silenciados vai se unir ao ponto de modificar aquela estrutura. Então isso não é pacífico. Não é assim, é uma ilusão. A gente pode assim estar passando momentos tranquilos, mas a mudança está a caminho, né? É como um filme que eu coloquei para os meus alunos do meu curso de cinema, que eu coloquei um filme chileno que chama Não, né? E ali o slogan daquele filme era assim: Chile, la alegria e a bien. Se eu falei meu espanhol errado, meu orientador Fábio me perdoa. Ele vai falar: Chile, a alegria já vem. Aquelas construções silenciadas pelo regime do Pinochet, silenciadas, elas foram se unindo de tal forma que elas não conseguiram mais ser impedidas. A revolução foi tão tranquila quanto violenta ao mesmo tempo. Né? Tranquila porque ela aconteceu por meio do voto. É uma história real, né? Do plebiscito que tirou Pinochet do poder no Chile. Só que também aqueles discursos, as lutas, as batalhas que foram travadas contra o regime do Pinochet foram violentas. Então, assim, como tudo no Bakhtin é dois, né? Aconteceu aqueles paradoxos bakhtinianos. Você tem uma revolução tranquila por meio do voto, você foi votando e teve um resultado, e você teve uma construção dessa revolução por base do sangue, da violência, da luta. Entende? Acho que é nisso que a gente tem que entender, que nada se dá de maneira tão suave e tranquila. As coisas que acontecem é na batalha, tanto que batalha mesmo, é a arena onde acontece a luta, essa luta ideológica, né? É a palavra. E usa essa palavra, arena. E nas arenas acontecem lutas, né? É verdade. Eu tenho também pesquisado, já que a gente entrou nesse assunto também, da religião, né? Discursos religiosos. Eu tenho pesquisado sobre alguns silenciamentos das mulheres em nossa sociedade.
Por exemplo, eu estava pesquisando uma artista gospel muito famosa, né, que ela diz que ela nasceu para servir ao esposo, né? Ela adora. Então, tem até um episódio que depois daquela publicação da revista Veja, que disse, teve um anunciado Bela e Recatada do Lar, né? Houve uma repercussão muito ruim das interpretações daquele enunciado. Então, duas mulheres muito conhecidas no meio evangélico pegaram esse discurso e aumentaram, né, a discussão e ressignificaram. Tomaram para si e convidaram até mulheres. Estou fazendo aqui uma campanha. Eu tentei procurar o arquivo aqui, porque eu escrevi e não achei. Mas eu estou tentando lembrar. As mulheres peguem, tirem uma foto, cada uma cuidando do filho, cuidando do lar, com uma panela, cozinhando, mexendo comida, para mostrar que nós somos felizes assim, né? Aí eu lembrei, fez um link aí o que você estava falando, né? Mas quais são os motivos que levam a tanta subserviência, a tanta disposição para servir ao ponto, né, da mulher ficar em casa ainda, não poder trabalhar, não poder falar. Algumas igrejas, as mulheres não podem falar publicamente, né? Tem que ficar calada. Se quiser perguntar, tem que perguntar ao marido em casa. Quem fala ali é o homem é o cabeça, né? Então, a questão, questionamento ah, nesse ponto aí, o que faz? Quais as vozes que constituem essa aceitação, né? Diz eu sou feliz assim, né? E pronto. E olhando de fora, muitos olhando de fora, a gente observa que muitas vezes não é uma felicidade plena, né? É mais uma questão ali realmente de cumprir um chamado ideológico. Os sujeitos são interpelados, né? Como diz o Lao Tse também. Ele diz que quando alguém faz o gesto oi, que a pessoa se vira, ele está sendo interpelado, sendo tornado um sujeito concreto. Então, essa aí é a relação que a gente busca também entender em Bakhtin, essas relações éticas e não éticas, ah, esses enunciados, esses discursos, essas falas que levam essas pessoas a pensarem assim. Veja também a questão de muitos religiosos se matam, se explodem, né, em nome de uma voz que promete algumas coisas, que lhe coloca em um certo lugar, né, e é essa análise que tem que ser observada. Que voz é essa, né? De onde Sim, vem essa voz? Como foi criado isso? essa questão, que você está me trazendo, ela, por exemplo, eu gosto muito de analisar livros e séries e filmes. Eu gosto muito da distopia. A distopia é um mundo, como seria se tal coisa acontecesse? E tudo isso que você me Uhum. colocou aí, da mulher subserviente, da mulher que obedece, essas construções ideológicas, essas arquitetônicas que se movem, né, que são feitas no mundo, elas não são facilmente desconstruídas, né? Esse é o problema. A desconstrução leva tanto tempo quanto a construção, né? Por Uhum. exemplo, se a gente for olhar o mundo e olhar, observar as mulheres, né? A gente teve grandes avanços, muitos Foi. avanços. O problema é que esses avanços não atingiram a todas as mulheres. E a gente, por exemplo, e a gente não pode falar só a realidade do Brasil. Eu sei, por exemplo, eu fui ao Nordeste e tanto quanto eu escutei relatos de violência contra a mulher, a gente está vendo que aqui no Sudeste aumentou a violência também por causa da pandemia, as pessoas estão no isolamento. Então, assim,
toda vez que acontece um pequeno movimento, as mulheres são as primeiras que sentem essa força da violência, né? Verdade. Por isso que eu falei, o que eu falei da distopia? Porque eu gosto muito de uma série, um livro, que se chama, no inglês é The Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia. E esse futuro distópico aconteceu assim, um governo ditatorial totalmente centrado na religião, e basicamente na religião do Velho Testamento, tomou o poder nos Estados Unidos e começou a governar. Uma guerra aconteceu e ali eles colocaram tudo isso. Imagina assim, um governo baseado no Velho Testamento hoje. Uhum. E aí, junte-se, por exemplo, também que nesse livro, aconteceu uma crise de fertilidade, as mulheres não dão mais à luz, ou seja, algumas poucas conseguem gerar filhos. Esse governo criou, então, um embasamento em algumas mulheres que são férteis, produzir filhos para os líderes da nação. Baseado na questão da Bíblia, se não me engano, acho que é Raquel e Ruth. Me falhou a memória agora. E, por exemplo, acho que a Raquel fala para a serva se deitar com Jacó, para ter filhos, etc. Talvez eu errei os personagens bíblicos, mas a história é essa. Então a gente vê que essas construções elas podem acontecer muito tranquilamente. E acontece, porque a gente tem lugares no mundo onde é difícil você vencer essas ideias super construídas, né? Como você falou, tem gente que se explode, tem gente que mutila a mulher porque não pode. E isso é totalmente aceitável na sociedade, né? Então a desconstrução de uma ideia, de um conceito ideológico, ele leva tanto tempo quanto a Tipo, construir a sua Abraão construção. foi Ela Sara. não é de imediato, né? Então, isso que a gente pensa quando desenvolve essa ideia. O Bakhtin nos mostra uma questão ideológica pautada, olha, aceite o outro pelo que ele é, pelo diálogo, não pela imposição. E quando a gente começa a olhar o mundo com essa construção bakhtiniana, você passa a deixar de ser um pouco intransigente, porque você sabe que o outro tem algo a te dizer, né? Então, por exemplo, É seja verdade. na relação mais íntima e familiar, ou uma construção governamental, federal, supranacional, essa questão ela tem que partir do entendimento do olhar do outro. Você colocou, por exemplo, eu sempre digo, eu já participei de um diálogo uma vez com o pessoal da análise do discurso, pechetianos, e eles estavam trabalhando essa questão do enunciado da Veja, bela, recatada e do lar. O Uhum. que a gente não pode esquecer é que mesmo que esse enunciado seja de uma maneira opressor, ele reduz a mulher, ele diminui, ele coloca a mulher num lugar de fala ruim, num lugar assim subjugado, a gente não pode esquecer que mesmo que sendo por pura construção e assimilação, tem mulheres que vivem e defendem esse discurso, esse diálogo. É. Então a gente não pode querer impor de cima para baixo. O problema das ideologias é que quando elas são colocadas de cima para baixo, elas são opressoras. Elas vão Uhum. sempre oprimindo. Né? Por mais libertadores que sejam, né? Elas também têm o poder de oprimir um segmento. Então a gente tem que ter esse respeito pelo diálogo, pelo entendimento, pela busca do entendimento, entender o outro. Olha, você está feliz nessa condição, mas você poderia também ter, olha estas e estas e estas condições. Não É é falar verdade. que o outro está errado, é se apresentar ao Uhum. outro um olhar diferente. É verdade. Porque tem, Eu por lembrei agora. exemplo, muitas mulheres que são casadas e se dizem felizes com os maridos que teoricamente as oprimem, Uhum. entende? E não é que elas estão erradas, é uma situação de vivência. A gente lembra assim, quando a gente estuda o Bakhtin, a gente sempre tem que pensar na vida. Não dá para Isso. apontar o dedo para o outro e falar você está errado. Não. Mostra Não. outra realidade para ele, né? Talvez ele E sempre, por exemplo, o meu mestre Miotelo sempre diz o seguinte, que entre 8 e 80 tem 72 posições mais confortáveis. Escolha uma. Né? Não precisa ser nem 8, nem 80.
Esse é o ponto que a gente tem que olhar quando vê essas super discursos, super ideias, construções, né? O Patinho vai dizer a infraestrutura, né? É a infraestrutura e tem a superestrutura. É difícil quebrar a superestrutura. Ela está há muito tempo ali e o pessoal não vai abrir mão do que tem muito fácil, né? Uhum. Aqui acho que é Gatinho. Gatinho Esperto disse diferentes horizontes sociais. E realmente é porque nós assumimos e falamos de um lugar social, o auditório social que o Volossnov fala, né? E a gente reverbera os sentidos daquele horizonte. Professor, eu estive uma vez na África, e quando eu cheguei lá na África, é, um vizinho meu faleceu. E lá da casa onde eu estava, ele faleceu. E à noite fizeram uma festa tão grande, e teve churrasco, e teve uma festa realmente, dançaram a noite inteira. No outro dia dançaram mais ainda, e passaram o dia dançando, chegou a noite dançando até, eu acho que uns 2 dias ali festejando, eles riam. Aquilo me impactou tanto, de certa forma eu fiquei angustiado por ver aquilo, porque o meu horizonte, a minha percepção não conhecia aquilo, né? Ah, mas ao passar dos anos, ao passar do meu envolvimento com aquela cultura, eu voltei para casa. Eu fiquei acho que uns 3 anos lá. E quando eu voltei para casa, que eu ia em um velório, dava vontade. Eu pensava em dançar, eu pensava em festejar, né? Então, porque eu fui constituído já por outras vozes, né? Ah, e isso mesmo, celebração da morte carnavalizada, muito interessante isso. E aquilo começou, aquilo me constituiu, né? Outra coisa, na nossa sociedade ainda, quando dois homens andam de mãos dadas, né? É rechaçado, né? Muitos olham a torto, só que lá é bem comum, né? E quando eu vi, mesmo sendo bem esclarecido como eu sou, vendo os homens ali de mão dada, trouxe um pouco de estranheza e de admiração, na verdade. Não é bem uma estranheza ah, de forma admirável, né, por aquilo lá. Só que, por outro lado, para as mulheres andar de mãos juntas, de mãos dadas, é, é a mesma coisa de dois homens andarem de mãos dadas em nossa cultura. Então veja como as culturas são diferentes, né? E vejam como a gente é constituído, como no México, a Vera diz, como no México, celebrar a morte é uma forma de celebrar a vida. Realmente, se também neste lugar que eu morei, quando nascia uma pessoa, eles choravam, entravam em pânico, né? Professor, incrível como eu fui constituído por aquilo. Então, realmente nós observamos, nós somos, o Bakhtin disse, em tudo escuto vozes, né? E aquilo nos constitui, entra em nós e nos faz sujeitos. E eu fiquei muito feliz por aqueles momentos que eu vivi ali e pela compreensão daquela cultura. É porque a Eu não sei gente quanto não tempo, pode acho que nós temos 10 minutos, professor, 10. Pessoal, vocês podem interagir, fazer perguntas, tá? O professor Ivo está bem empolgado, quer responder todas. com certeza. Não, mas é uma delícia esse tipo de conversa, essa nossa interação, né? Essa dialogia, né? Essa construção É, ideológica, dialógica. É assim, você verdade. foi impactado porque você não é um ser passivo no mundo. Nós Isso. não somos passivos que o mundo vem e nos empurra e a gente aceita. Não, a gente é impactado, sim. Por exemplo, essa construção que você me falou, eu, todo mundo já conhece o meme do caixão.
que está Uhum. rolando por aí, né? Os quatro africanos carregando um caixão. E eu fiquei curioso e o canal, e eu vivo dizendo para minha filhinha Carmela ver o canal Nerdologia, porque agora nessa época de pandemia as crianças, os adolescentes, né, ela tem 15 anos já. Eu falo crianças, né? Mas ela vai ficar brava. E e eu falo, assiste o Nerdologia, porque dá um jeito gostoso de você aprender. E lá saiu assim, de onde vem esse meme do caixão? E lá eles traduziram bem isso que você explicou. É uma questão ideológica, uma construção arquitetônica deles, celebrar que aquele ente querido que morreu, ele se foi para algo da vida mais, uma vida superior. É uma alegria que ele se desprendeu. Isso não é algo novo, né? Os filósofos gregos já diziam, né, que a gente é preso a esse invólucro, né? Os espíritas dizem isso também. Várias religiões, né? Vários lugares do mundo. Então, assim, essas construções, elas não são condizentes só deles, né? Se você parar para pensar, é uma questão de você não você ficar feliz por você ter sido tocado e movido a ver algo novo. Porque quando a gente vê algo novo, você não. É igual o Einstein dizia, acho que foi Einstein dizia, a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais volta ao tamanho original. Né? E assim como você diz, aquela estranheza de você ver dois homens andando de mãos dadas, é uma coisa que vem da sua construção. Talvez alguém te falou isso Uhum. bem feio. Nossa, meu pai Uhum. também falava, nossa, dois homens barbados, não sei o quê, ai que feio. Mas era a construção que ele tinha naquele momento, com pouca instrução, com pouco estudo que te oferecia, né? O Brasil foi um país que foi ter escola para todos há 20 anos, né? Verdade. E ainda não é a escola que nós desejamos. A gente trabalha, né? Eu estudo ali no programa de formação de professores. Aqui em Ribeirão Preto eu trabalho no centro de formação de professores. Essa luta de uma escola para todos, uma escola plural, uma escola de aceitação. Né? Eu vou citar, por exemplo, agora o livro que saiu do diálogo com o meu orientador, o professor Fábio, que ele trabalha dos olhares da homoafetividade na escola, que é uma coisa assim, um trabalho bem feito, coerente, de buscar o entendimento. Não é a crítica pela crítica e nem a aceitação pela aceitação. A gente tem que começar a fazer as coisas nesse país com uma questão de uma escola que ensine, que trabalhe o diálogo como uma construção bem feita, e não do achismo, da universidade Facebook, do textão, né? É isso que a gente tem que combater. Quando você emita uma opinião, ela seja fundamentada em algo construído, sem afetar o outro, sem ataque, sem achaque, né? Então, por exemplo, nós hoje, por exemplo, eu e você, e todo mundo que está nos ouvindo, já superou um preconceito na vida, né? Porque nós nos movemos a isso, nós nos constituímos a uma situação de entendimento do outro. A gente vai dizer, não é em mim que está a vida. Eu estou no outro, é o outro que me vê, é o outro que me escuta, é o outro. O meu mestre Biotelo dizia, né, igual lá no Monty Python, né, não dá para eu pegar pelos cabelos, pelos poucos que eu tenho aqui ainda, e me erguer do solo. Uhum. Né? Eu não consigo isso. O Batim vai dizer isso no excedente de visão estética, né? Acho que está Uhum. acabando o Do tempo, né, Barão de Wilton? Munchausen, né? Sim. Então, Professor, e como a Vera, acho que é a Vera, acho que a Vera toca aqui, onde que entra as relações de alteridade em tudo isso que a gente está falando? então, a relação de alteridade ela se dá justamente quando eu preciso do outro para me constituir. É isso que assim, não existe essa conversa não existiria se não tivesse dois aqui. Dois é o mínimo de vida, vamos dizer, né? Isso. Se o dois é o mínimo de vida e eu já sou eu, aquele pensamento cartesiano do Descartes, né, penso, logo existo, ele funcionava numa época, né, muito boa, mas além desse penso, logo existo, eu tenho que dizer que eu penso e eu sou pensado. Uhum. Então, essa questão da alteridade vai além do eu, do ego, né? A gente precisa do outro, da alteridade. É isso que nos constitui. É no outro que eu vou ver aquilo que eu sou, o que eu não sou, aquilo que eu me identifico e o que eu não identifico,
Eu não sou eu por mim mesmo. Até para ser eu e estar falando aqui, eu tive que ler vários livros, vocês estão vendo aqui atrás de mim, muitos eu li, outros eu não li ainda. Diálogos, por exemplo, para organizar esse livro, diálogos com pessoas de 10 estados do Brasil, gente que mandou texto, gente que mandou fazer uma pergunta. É aí que constitui. O Ivo saiu melhor e maior depois deste livro. Assim como no meu livro, baseado na minha dissertação e na minha tese, eu fui filmes, esses filmes vieram de amplos diálogos. Então, assim, é igual aquela teoria dos 6 graus de separação, né? Em 6 graus de separação, eu sou amigo do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Mas, assim, nesses diálogos, quando você conversa algo com alguém, você está indo a 5, 6 graus de separação buscando outros. Né? Então, assim, quando eu falo aqui, por exemplo, Descartes, eu fui 300 anos atrás um grande discurso, diálogo universal. São vários e vários enunciados que foram feitos desde lá até chegar a essa fala. Eu dizer que Descartes, penso, logo existo. Então, essa é a relação da alteridade. Esse diálogo que eu interponho, que eu construo, não é só meu. Então, Dá a impressão de uma voz una, né, professor? Vem de muitos e muitas construções, né? É aquilo que eu falo. Se o lago está parado, aquela parte que você vê de cima do palco é uma estrutura que demora a mudar. Você vê ela tranquila, mas por baixo o negócio está agitado. São vozes, são outras pessoas dizendo, falando, pondo ideias. Essa que é a relação que a alteridade nos traz, né? É entender que eu não sou por mim. É aquela tríade bakhtiniana, né? Eu para mim, eu para o outro para mim. Uhum. Por isso que não tem dominância nessa história. A dominância é uma questão econômica, capitalista, de outra ordem. Na relação humana que o Bakhtin nos mostra, não tem dominância, porque eu tenho eu para mim, eu tenho eu para você, o Wilton e colegas e amigos que estão nos vendo, e os outros estão escrevendo texto aí, eu não estou vendo os comentários, não sei porque travou num aqui. Mas assim, quando a pessoa comenta, é o outro para mim. Então essa tríade nunca para. Né? É aí que se dá a relação de alteridade plena, constitutiva, e a alteridade que busca melhoria. Isso. Entender, a gente poderia estender isso muito, né, professor? Como eu tive uma conversa com o Ivo antes da nossa live, e nós estávamos conversando sobre as relações textuais, relações de alteridade em sala de aula, né, que é algo muito importante. Entender que não existe apenas uma voz, e entender que nós estamos dentro de ouvindo ali várias culturas, várias vozes, e aquilo nos constitui, aquilo nos altera, né? Aquilo nos envolve. A Vera também perguntou onde entra o outro ou os outros, professor. Mas, neste caso, que você pode continuar falando sobre a importância do outro, acho que você já contemplou isso bastante, né? Mas como nós já estamos já no finalzinho, eu queria ler um poema do João Cabral de Melo Neto, que eu achei muito lindo. Esses dias publicamos no nosso grupo, no Instagram e no Facebook. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Muito interessante aqui. A gente vê uma chamada. Wilton, como o diálogo se instrui, né, se institui, e o outro está presente, por exemplo, você falou João Cabral de Melo Neto, e eu conversei com 2 colegas formadores. Professor, vai cair, falta 25 segundos. Então vamos só para terminar. 2 dias atrás, um dia, eu falei de João Cabral de Melo Neto.
com dois colegas. Ou seja, como que você citou algo que foi citado, que foi conversado já comigo e eu nem sabia porque eu não tinha te falado isso. E a tua escolha se Uhum. deu, tá vendo? Então nós voltamos só para encerrar, nos despedir de vocês, tá? Deixa o professor aqui entrar. Ah, professor, se já estiver por aí, pode entrar. Foi muito boa a nossa conversa. Que pena que o tempo num instantinho se passa, né? Mas nós teremos outras lives, tá? Iremos convidar o professor novamente outro dia, pois a conversa foi muito boa. Deixa eu ver se ele está por aqui. Professor, se estiver por aí, entra para a gente fazer uma despedida. Quer dizer, um até breve, um até logo, né? E mais uma vez eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, quiser fazer alguma pergunta, tá? A live ficará salva lá no grupo, certo? E a live que acontecerá em agosto. Só um minuto, deixa eu ver se o professor está aqui. Então, nós temos algumas lives programadas, já organizadas, né? Algumas são segredos ainda. Nós estamos nos organizando com o grupo, mas serão lives assim muito interessantes, tá? Vocês continuem acompanhando as nossas publicações. Dia 21/7, nós teremos a professora Ana Elisa em uma live, não é, Nadson? Nadson pode colocar mais detalhes. Essa live será com ele, a professora Adriana. Pessoal, Ana Elisa Ribeiro, em nome da professora Adriana também, eu quero agradecer, a professora Adriana é nossa líder, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Deixa eu chamar o seu professor Ivo, ele já está a fazer aquele até logo. Oi, professor, Oi, tô voltamos. indo. Professor, o tempo é cruel, né? Porque Tá. tão boa a conversa e no instante acabou. Você está me Engraçado que ouvindo só me bem agora? mostrou. Estou, E eu tá com estou. eco de novo, né? Esse eco hoje é um mistério, viu? Que bom. A Nanda Rafaela, que faz parte do nosso grupo, disse: amei as discussões de hoje. Obrigado. Professor, antes que você termine de falar a sua fala sobre Tecendo Amanhã do João Cabral, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome da professora Adriana Cavalcante, tá? Que é a nossa líder, a, a líder do GELIT, tá? Que nos acolhe assim de maneira bem dialógica. Foi um achado para mim, na verdade, foi muito enriquecedor ter entrado neste grupo, fazer parte deste grupo, que é tão dialógico, tão autônomo, e que tem nos ensinado muito sobre a vida, né? Sobre as questões de sala de aula, que vou marcar com ela, professor, de a gente voltar um outro dia para falar sobre essas relações dialógicas em sala de aula, né? Que hoje nem deu tempo, né? Foi tão boa a discussão, e é muita coisa. Mas nós vamos te convidar novamente outro dia para nós falarmos sobre ensino e relações dialógicas, que tem sido muito o nosso foco, né? Como somos um grupo em educação, nós falamos bastante sobre isso, e isso é muito importante nos dias que vivemos, né? Como eu já falei, nesse momento de antiético, político e etc., é bem importante falarmos sobre isso. Então, olha, se sinta abraçado pela professora, Obrigado. tá? Sinta-se acolhido, você já faz parte do nosso grupo, tá certo? Obrigado, Estejam convidados, pessoal,
Dia 21/7, com Ana Elisa Ribeiro. Na Adson é a professora Adriana Cavalcante, tá? Dia 10 de agosto teremos a Marice falando sobre carnavalização e polifonia. Pronto, professor, fica à vontade. Obrigado, Wilton. Quero agradecer, primeiramente, ao convite de novo. E quero frisar, assim, agradecer também ao convite da professora Adriana Cavalcante e dizer, assim, que, por exemplo, nós também temos o nosso grupo ali, acho que a questão a união dos grupos de estudo no Brasil, principalmente nós bactinianos, né? Porque o povo acha que bactiniano, assim, não sofre, mas a gente apanha muito das outras correntes linguísticas, né? Quem é bactiniano Muito. sabe. Ah, bactínio tem método, né? Desconhecimento de causa. Mas É assim, verdade. por exemplo, eu faço parte também na vice-liderança, né, de dois grupos, que é já está, nós estamos fundados desde 2008, que é o Grupo dos Bactinianos da Unesp de Assis, e por 2 anos atrás a gente juntou um grande grupo, né, na pessoa do professor Dr. Fábio, que é meu orientador e amigo, que ele liderava um grupo na Estadual da Paraíba, que é o Círculo de Bactino Diálogo. Ou seja, nós juntamos São Paulo com Paraíba, já formando o que era dois grupos, virou um grupão. E estendo também o diálogo para você, Will, para a professora Adriana, para a gente colocar o gelite nessas discussões. O grupo de estudos bactinianos e o Círculo de Bactin Diálogo está lá no Facebook. A gente tem um grupo no WhatsApp, se você quiser eu te mando um link para as pessoas entrarem, a gente dialoga, você manda o link de vocês, se vocês tiverem, querem fazer parte. Eu acho assim, a gente tem Ótimo. que juntar brasileiros nesse grupo, né? Por exemplo, eu É. tenho conversas com muitas pessoas nos estados, centro-oeste, norte, nordeste, sul. A Marisa está lá no sul, tem as minhas colegas também da Federal do Rio Grande, né? Que é a professora Kelly, a professora Silvana, que são bastante dialógicas, a gente está organizando um livro agora. Estendo o convite a todos também a participar, por exemplo, do livro que eu estou trabalhando junto com o professor Fábio, professor Manassesca, da Federal de Campina Grande, que a gente está trabalhando essa questão do dossiê Círculo de Bactin, né? Trazer discussões, artigos, leituras. Eu eu friso isso muito no grupo lá. Gente, clique em algo do outro. Leia o artigo do outro. Descubra o que o Wilton produziu, né? Esses dias para trás eu estava eu vou até mandar para você depois, Wilton. Acho que eu coloquei no Facebook também. Por exemplo, tem um amigo, Márcio Fabiano, poeta, cordelista, paulista aqui, né, professor em Ribeirão Preto, e ele escreveu um cordel bactiniano. Eu acredito que é o primeiro e único cordel Eu vi. bactiniano até agora. Né? Eu Tá o vi. vídeo, ele declamou. E eu falo para o pessoal, vamos prestigiar um colega que fez uma arte na nossa ciência, né? Olha a coisa, o Uhum. Bakhtin era tão ligado a isso, né? A arte, ele não deixava a arte de fora. Porque na arte que ela reflete, né? Ela reflete e retrata a vida. Então, acho que assim, quero agradecer a todos que nos ouviram, né? Os colegas. Mais um estado que eu estou dialogando, agora o estado de Alagoas. Né? Quando eu ficar velhinho, vou ter bastante lugar para passear, né? Com os amigos, assim, porque amigos em Alagoas. Vou lá na casa do Will. Né? Então, assim, vou Pode lá pro Rio vir. Grande do Sul. Vou lá Pode... tomar um chimarrão com a Marisa. E por aí vai. Então, Um assim, chimarrão dialógico. pra trás eu tava conversando com ela puxou a cuia de chimarrão dela. Essas coisas não Eu tem vi. jeito, né? É uma coisa gostosa. Eu É falei para ela que verdade. eu bebo chimarrão, gosto muito. Né? Aprendi com um amigo gaúcho. Então, essas coisas assim, o Ivo que bebe chimarrão é melhor que o Ivo que não bebia chimarrão. Né? O Ivo que foi a Paraíba comeu buchada de bode é melhor que o Ivo que não comeu buchada de bode. Né? São as Então isso relações dialógicas. a gente se constitui, né? E se melhora. Então, quando, É por verdade. exemplo, alguém perguntou, não lembro o nome, sobre o que é alteridade, é isso. Né? Uhum. Isso é alteridade, é eu conhecer e apreender algo do outro. Né? Uhum. Isso mesmo. Então, professor, muito obrigado, certo? Entraremos mais em contato. A professora Adriana está aqui ainda ali ouvindo, tá? Professora, em seu nome, eu agradeci, tá? E abracei o professor Ivo,
por esse momento tão dialógico. Então, fiquem com essa voz do João Cabral de Melo Neto acontecendo amanhã. Eu vou repetir de novo, achei tão lindo, professor. Perfeito. A questão aqui de alteridade nesse texto é muito forte, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde a sua teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Obrigado, pessoal, por ter participado. Esperamos vocês dia 21/7, certo? Em uma live também bem dialógica, só que desta vez será no YouTube. A gente estará divulgando esse trabalho, tá? Professora Ana Elisa Ribeiro. E estamos sempre juntos, professor. Muito obrigado. Beleza. E para terminar com um poeminha que eu gosto muito, que é o Quintana, que é conterrâneo da Marice, das minhas amigas Kelly e Silvana, né? Acho que ele é gaúcho. Ele dizia: todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Né? Vamos ser mais leve, né? É verdade. Obrigado, Wilton. Agradeço Nada, muito e professor. desculpa esse eco misterioso que eu não consegui resolver. É um mistério. Então, mas é coisas que marcam. É. Abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, pessoal.